Bem, então uma questão relevante, prática, que agita um pouco as consciências, muitas vezes, e sobretudo, muita frequência, opiniões disparatadas, né? Sobretudo o Facebook é obrigado a votar sob pena de pecado grave, tem que anular o voto sob pena de pecado mortal, e etc. Você vota em 2, anula o voto sob pena de pecado mortal. Então, todas as opiniões possíveis, né? Então, diante desse estado, né, de coisas, de confusão completa, às vezes mesmo entre sacerdote, membros da hierarquia, é preciso voltar um pouco aos princípios, né? Os princípios da moral católica. Então, para isso, nós vamos consultar também os velhos manuais, nem tão velhos assim, né? Mas que nos vão dar uma posição clara, né? Os antigos moralistas mais escolásticos, às vezes não tratam tanto do tema do voto, porque evidentemente o sistema político era bem diverso, né? E o voto não tinha, ao menos em teoria, tanto peso como tem hoje. Então, nós partimos aqui do princípio de que as coisas são normais. Depois nós vamos ver alguns problemas concretos. Quer dizer que não há fraudes na eleição, etc. Então, como se tudo realmente corresse devidamente, certo? Então, nós vamos partir desse princípio, depois analisando problemas que podem surgir, né? Então, depois a gente volta a alguns aspectos concretos da realidade atual. Bem, se a gente olha os moralistas católicos, eles são unânimes em apontar que, a princípio, existe a obrigação de votar, né, no sistema político atual. Muitos desses moralistas, inclusive, deixam claro que se trata, mais uma vez, a princípio, de uma obrigação grave, né? Então, obrigação grave de votar a princípio. Então, o primeiro princípio que a gente tem que ter em mente é esse, de que se vota, né? Inclusive, nos manuais de moral, é tratado dentro do 4º mandamento, se o moralista adota a lógica dos mandamentos. Então, honrar pai e mãe, a gente sabe que não diz respeito somente ao pai e à mãe, mas a todos os superiores, finalmente ao próprio Estado, né? Então, é um dever de justiça legal nosso para com a sociedade, né? Ou então, se o moralista trata da moral a partir das virtudes, vai estar dentro da virtude da piedade, que é uma virtude derivada da justiça. Uhum. Então não é uma coisa completamente aleatória, volta ou não volta. Não, está lá no 4º mandamento, faz parte do 4º mandamento, e da virtude da piedade, que é uma virtude anexa, derivada da virtude da justiça. Uhum. Então, primeiro princípio, vota-se. A gravidade da abstenção, né, o não votar, depende da gravidade das consequências de não se votar. Se eu posso promover um grande bem votando ou evitar um grande mal votando, será uma falta grave de abster, né? E claro que, nós vamos ver uma das objeções, meu voto é um só, não vale nada. Se todo mundo pensar assim, né? Então, nenhum voto nunca vale nada. Então, um argumento falacioso. Quem quer provar demais não prova absolutamente nada. Vamos voltar nisso um pouco depois. Bem, algumas coisas podem diminuir essa obrigação de votar ou mesmo fazer que ela realmente cesse completamente, deixe de existir. Primeiro caso, né, em que não se deve votar, diz os moralistas, é se o voto for o reconhecimento de um poder usurpado, ainda não suficientemente estabelecido, né?
Então, nesse caso, não se deve votar, a princípio. Que foi o que os papas fizeram, né? Desde Pio XI, de Pio IX até Pio XI, no caso do Estado italiano, né? Unificado de maneira completamente legítima pela maçonaria, inclusive tomando os estados pontifícios, né? Então, os papas deram ordem, então, de que os católicos não participassem da política. Na Itália, pouco a pouco a coisa foi mudando de figura, até porque o tempo foi passando, termina tendo que reconhecer o próprio poder usurpado para evitar males maiores ou para conseguir bens maiores, né? Então, pouco a pouco foi se mudando isso, inclusive São Pio X, depois com Pio XI, né? O Pacto de Latrão. Então, o primeiro caso é esse, em que não se deve votar, né? Claramente. Outro caso em que se pode deixar de votar é se há um incômodo grave, né? Bom, na moral, a gente considera o voto uma lei positiva, não é? Então, como ir à missa também é uma lei positiva. E se diz a lei positiva não obriga com grave incômodo. Então, se eu estou com uma doença séria que realmente me impede a missa, então não estou mais obrigado a ir. É a mesma coisa com relação ao voto. Se existe um grave incômodo, então eu sou obrigado a ir. Grave incômodo não é perder 5, 10 minutos, 1 hora, 1h30 para votar que seja, dependendo da sessão de cada um. Isso não é um grave incômodo, mas, poderia ser, por exemplo, uma ameaça para a vida, né? Quando o voto não era assim tão secreto, ou uma ameaça grave para o patrimônio, então nesse caso poderia me abster, não é? De votar. Então, um incômodo que seja grave. Ou então, num caso que é realmente evidente, se tem duas opções que são equivalentemente, realmente, de maneira equivalente ruins ou de maneira equivalente boas, então meu voto não vai fazer diferença. Bom, basicamente, esses casos em que seria lícito, sem pecado algum, deixar de votar, não é? Bom, o segundo princípio é que, votando, eu devo votar em alguém apto para governar o país, a cidade, né? A gente diz governar, não só executivo, mas legislativo também, né? Se o juiz também fosse eleito. Bom, então, esse é o segundo princípio, votar em alguém realmente apto, alguém digno, né? Para poder exercer essa função que diz respeito ao bem comum, né, da sociedade. Porém, não existe obrigação de votar no mais digno, né, propriamente falando. Embora a princípio seja melhor, mas não existe essa obrigação. Basta que seja alguém digno. O que é alguém digno? Bom, alguém digno realmente, seja um católico, um espírito firme, que senão na política pode ser católico, mas tem respeito humano, vacila, né, um pouco, hesita, vai ceder rapidamente, né? Então, católico, espírito firme, capacidade para gerir, governar as coisas, ciência política, né? Ciência política não é a ciência dos conchavos, né? Ciência política é primeiro a ciência do que é bom, conhecimento do que é bom para o bem comum, efetivamente. E depois, os meios de atingir essa finalidade, que é o bem comum. Então, ciência política e, alguns autores dizem, até mesmo suficiente eloquência, né? No Brasil, os últimos presidentes é complicado. Bom, além dos outros os outros aspectos são piores ainda, né? Católico, espírito firme, capacidade de gerir as coisas, ciência política. Bem, então, entre estocar o vento e a mandioca aqui, etc., e as concordâncias verbais. Bom, então, um candidato deve ser considerado inapto ou indigno
quando não tem a ciência suficiente, quando não tem prudência ou experiência compatível com o ofício, né? Então tem que ser alguém que tem alguma experiência, né? Sobretudo nos cargos mais elevados, que tenha passado antes por cargos inferiores, né? Às vezes a gente vê isso claramente, a gente bota lá como Papa um padre recém-ordenado, não vai dar certo, né? Agora, vou colocar um presidente da República que nunca governou nada, aí dá certo. Bom, então, evidentemente não, tem que ter uma experiência compatível com o ofício, né? Então, bom, voltando, o candidato considerado um político, né, considerado inapto ou indigno quando não tem a ciência suficiente, quando não tem prudência ou quando não tem experiência compatível com o ofício, sobretudo quando é contrário aos princípios católicos, né? Então, para ser apto propriamente dito, né, mais uma sociedade católica, como ainda é a nossa, ao menos numericamente, então esse candidato tem que ser católico e agir plenamente segundo esses princípios em seu ofício, né? Senão também não adianta nada. Pessoalmente eu sou contra o aborto, mas como deputado, como senador, como juiz, como presidente, né, tem que se fazer um debate maduro, né? Então não. Ou então não posso impor a minha opinião pessoal. De opinião pessoal, se trata da verdade, né? Então, tem de ser católico e agir plenamente segundo esses princípios em seu ofício. Quem lembra, né, daquela outra conferência que a gente fez lá em abril sobre política, União dos Católicos com a Católicos, tem vários pontos importantes. Quem não viu, vale a pena ver, está lá no YouTube. Então a gente faz, São Pio X, a gente citando São Pio X, dizia justamente isso, né? Que em nenhum momento o homem público pode deixar de se mostrar católico, né? Nas suas ações, nos seus princípios, nas suas posições. Então, para ser apto mesmo, tem de ser católico, agir plenamente segundo esses princípios em seu ofício, então sem essa esquizofrenia, né? E não existe católico pela metade, como propriamente não vai existir candidato bom pela metade. Não vou entrar muito em coisas concretas aqui não, mas a gente comentou alguns aspectos lá na frente. Bem, então temos que votar e votar em alguém digno, apto. A sociedade tem o direito de ser governada por alguém digno e apto, né? Além disso, temos que votar em alguém bom, apto, digno, porque o nosso voto manifesta, a princípio, a aprovação daquele pensamento e das ações dos que são eleitos, né? Ou das pessoas em quem votamos. Aquele que elege, né, ou que vota em um indigno ou inapto conscientemente e enquanto tal, né, querendo realmente algum erro que estaria naquele candidato, podendo não fazê-lo, coopera nos males que o eleito fará, né? Dependendo desses males, é claro, pode ser um pecado grave. Então, o segundo princípio é esse: votar em alguém digno, apto. E sendo alguém digno e apto nessas condições que a gente falou, então, digno não é aquele mais ou menos honesto ali, nunca foi condenado, não é simplesmente isso, né? Digno e apto segundo as condições que a gente falou: católico, espírito firme, capacidade para gerir as coisas, né? Ciência política, suficiente eloquência, bom, virtude, claro. Então, nesse caso, até poder-se apoiar formalmente um candidato, né? Realmente favorecer, cooperar, fazer propaganda, né? Ajudar financeiramente, etc. Bom, terceiro princípio nosso, basicamente são esses três.
os moralistas também todos apresentam, é lícito votar em alguém indigno em certas condições, em certas circunstâncias. Isso porque votar em alguém indigno não é intrinsecamente mal, né? Porque vota na pessoa, mas a princípio eu voto para ela exercer bem o seu mandato, né? Então, a obrigação dela é exercer bem o mandato. Bem, então é lícito votar em alguém indigno em certas circunstâncias. Por exemplo, os moralistas mencionam, para afastar um candidato que seja ainda mais indigno, né? Para remover um mal pior. Então, para procurar o bem de afastar um mal maior. Então, não é que eu estou fazendo um mal menor, certo? Estou fazendo algo indiferente, para evitar um mal maior. Então, preciso ter bem essa distinção. Então, é lícito, nessas circunstâncias, votar em alguém indigno, porque votar em alguém indigno não é considerado intrinsecamente mal. Inclusive, talvez alguns fiquem um pouco assustados, né? Mas ainda fora dessa circunstância, pode haver outros casos em que se pode votar em alguém indigno. Por exemplo, minha vida está ameaçada lá no voto de Cabresto, né? Eu poderia votar em alguém indigno, né? Mas justamente, não querendo aquilo que o faz indigno, né, para o cargo, mas por essa circunstância, por um grave incômodo, né? E nesse caso vai haver uma cooperação meramente material com uma ação indiferente, o que é possível, né? Então não estou apoiando o candidato naquilo que ele é ruim, nem propriamente apoiando como um todo. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. Então, a pessoa é eleita sempre para governar bem, né? E esse é o dever dela, a obrigação dela. Então, sem ter uma intenção má e um fim mau, eu posso votar em alguém indigno, pelo bem de evitar um mais indigno. Bem, alguns, né, moralistas, não é o fulaninho lá do Facebook, dos memes, do status do WhatsApp, etc. Alguns moralistas dizem que é obrigatório votar no menos pior, e outros vão dizer que não. Então, existe uma certa liberdade com relação a isso, né? Embora, de fato, votar no menos pior não vai trazer propriamente nenhum prejuízo. Então, não vejo muito motivo para deixar de votar no menos pior. Bom, aquele que vota no menos pior deve procurar evitar o escândalo em razão desse voto. Então, se explica um pouco. Estou votando no menos pior, não apoiando, favorecendo, né, ajudando e incorporando todas as ideias, etc., e levantando a bandeira e botando adesivo no carro, etc. Acho que é uma coisa que não se deve fazer, não. Então, é preciso explicar que não é um apoio formal, mas apenas para evitar um mal menor, né? Bem, então, basicamente, esses três princípios, né? Bom, e aí vem algumas questões mais práticas. Meu voto é inútil, é um só. Então, em toda eleição, você não vota nunca mais. Tem 3 pessoas para votar, seu voto é um só, né? Pode ser inútil. Então, a coisa não é assim tão simples. Todo mundo pensa assim também. Nada caminha, né? Nada se resolve num sistema de eleição. Então, de fato, cada voto tem um peso, né? Então, eu queria provar que meu voto é inútil, porque é um em vários milhões. Na verdade, não prova nada. Todos os votos são inúteis. Então, no fundo, tudo seria inútil e nada levaria a nada. Na prática, não é assim. Bem,
Então existe aí uma falácia nesse argumento. E muitos moralistas, inclusive, dizem que ainda que a derrota seja certa, convém votar no digno ou no menos indigno. Porque é útil que os bons exprimam o seu pensamento votando em alguém apto. Isso também pode arrefecer o ímpeto dos maus. Então, perder de 51% a 49% pode ser diferente de 99% a 1%. Então, você vê que o país está dividido, né? Então se vai, às vezes, com um pouco mais de calma, se tenta um pouco mais de composição. Então, muitos moralistas dizem que é útil, ainda que seja certa a derrota, votar para mostrar o pensamento dos bons, né? Da parte saudável da sociedade, digamos assim. E bom, já entrando um pouco, né, nos problemas que podem se apresentar no sistema atual, como as coisas acontecem, muitas vezes as pessoas se baseiam nas pesquisas, né? Pela pesquisa o fulaninho já não tem mais chance. Bom, muitas vezes as pesquisas não são tão exatas, né? As pesquisas então terminam influenciando justamente o voto. Então não se deixar também levar meramente para vocês esse caso, que às vezes você sabe que tem candidato que realmente não tem chance. Bem, outra coisa às vezes pode até ter alguém que seja apto, digno, mas que está num partido péssimo. Bom, partido péssimo. Está num partido ruim, né? Como infelizmente todos, no fundo. E aí teria que considerar um pouco a influência que tem esse partido. Certos partidos dão mais liberdade, outros menos, né? Partidos realmente, se vão votar contra o aborto, você vai ser o político é expulso do partido, né? O PT fez isso, por exemplo, várias vezes. Então é preciso levar também isso em consideração, né? Levar em consideração também, às vezes o candidato é digno, mas não se considerou tanto a sua firmeza, vem pressões, também não se ilude muito, às vezes é meramente jogo de cena. O caso último que ocorreu é do Macri, lá na Argentina, né? Antes da eleição, era pró-vida, e isso é um absurdo, eu vou defender até o que eu puder, etc. E chegou lá, ele deu carta branca para o projeto ser apresentado, não se opôs, disse que não ia vetar. Os deputados aprovaram, os senadores rejeitaram. As circunstâncias disso não sabemos, de toda forma a providência age. E o que fez o Macri? Eu vi a notícia hoje lá, bom, não vi tão profundamente, mas vi a notícia. Parece que vai ter uma reforma no Código Penal e ele quer incluir a descriminalização do aborto no Código Penal. Quer dizer, não satisfeito de ter sido negado no parlamento, então ele quer propor de novo, junto com outras coisas, talvez diluindo, né, para passar mais facilmente, a sociedade se dá menos conta, né? Preciso dizer aqui no Brasil que os filhos da treva são um pouco mais espertos, né, fazendo via judiciário. Então às vezes é jogo de cena, né? Então claro que em tudo isso daqui, mesmo votando no menos pior, a gente não deve ter ilusão de que vai resolver o problema, nem criar uma grande expectativa de que agora vai para frente. Primeiro, se a gente está votando menos pior, não é que a coisa vai melhorar, ela vai piorar menos. Então isso tem que ter essa consciência também, né? Porque às vezes se diz, faz que a gente vota menos pior e nada se resolve, tudo piora. Sim, claro, nós estamos votando menos pior. A questão é que piora ao menos mais lentamente, mais devagar, né? Melhorar não vai votando menos pior. Às vezes até pode, né? Porque talvez o antecessor tenha sido tão péssimo que o menos pior vai corrigir alguma coisinha, embora não tudo, mas... Então, piora mais lentamente, permitindo uma eventual reação, permitindo que se dê conta também do mal. Se o PT tivesse aí até hoje no poder, talvez conseguisse aprovar até mesmo no Congresso pela pressão que é feita, o aborto, né, via legislativo. Então, votar no menos pior não é que vai melhorar propriamente
as coisas, por algumas circunstâncias até pode, mas piora mais lentamente. Tem que ter consciência disso também. Bem, o problema da fraude, né? Não volto porque tem fraude. Primeiro que ainda não é uma coisa cabalmente provada, né? Urna eletrônica é fraudada, etc. Tem bons indícios de que é possível fraudar com certa facilidade. Também não se tem uma prova de que efetivamente haja fraude, embora seja plenamente possível, também não devemos ter ilusão, né? Bom, se tem fraude e eu voto, eu vou perder? Provavelmente nada. Se não tem fraude, eu voto pode ser útil. Então também não vejo motivo para propriamente deixar de votar. Não votar não resolve, né? Quer dizer, não votar também não melhora nada. Então faz 10 que eu não voto e as coisas não melhoram também, claro. Às vezes podem estar piorando mais rapidamente, né? Às vezes pode pensar, mas não é possível que não haja fraude, etc. Pode ser que não haja, simplesmente porque se há uma fraude sempre pode ser descoberto. Isso pode gerar um escândalo, uma reação maior. E, sinceramente, não sei se precisa ter fraude. Porque, no fundo, os candidatos têm mais ou menos as mesmas ideias de fundo, em geral, e a coisa só muda a velocidade, né? Então, compensaria realmente fraudar, correndo um risco de haver uma descoberta, um problema maior, né, uma comoção na sociedade? Não sei. Bom, então, deixe a coisa com um aspecto um pouco mais natural, com votação, sem precisar fraudar, com diversos candidatos ruins, né? Bem, infelizmente, nós não podemos dizer que tenhamos um candidato realmente bom, né? Porque, vocês lembram sempre o princípio, bonum ex integra causa, malum ex quocum quod defecto. O bem tem que ser íntegro, né? O bom tem que ser íntegro para ser bom, e o mal vem de qualquer defeito. Então, não devemos nos iludir, não é? Estamos ainda bem longe disso. Eu falo sobretudo para presidente, né? Então, a gente continua entre o menos pior, né? Uma situação um pouco complexa. Bem, eu não vou entrar nesse detalhe ainda não, hoje ficar mais nesses princípios, né? Nessas aplicações práticas mais gerais. E lembrar também os 3 princípios não negociáveis que Bento XVI expressou quando ainda era Papa. Eu não anotei aqui exatamente a circunstância, mas, se não me engano, era num discurso a um partido europeu, não é? Parlamento Europeu, exatamente. Bem, então, quais são os 3 princípios não negociáveis? Tutela da vida. A gente pode acrescentar um parênteses aí muito importante. Tutela da vida inocente, em todas as suas fases, né? Desde o primeiro momento da concepção até a morte natural. Então, contra o aborto, contra a eutanásia, né? Mas não contra a pena de morte, para lembrar. Então, tutela da vida, entre parênteses, mas piscando assim, tutela da vida inocente, em todas as suas fases, desde o primeiro momento da concepção até a morte natural. Então, o primeiro princípio não negociável. O segundo princípio não negociável, é uma frase meio longa: reconhecimento e promoção da estrutura natural da família, comunhão entre homem e mulher, baseado no matrimônio, e a sua defesa das tentativas de a tornar juridicamente equivalente a formas de uniões que na realidade a danificam e contribuem para a sua desestabilização, obscurecendo o seu caráter particular e o seu papel social insubstituível. Então, reconhecimento da família, a única que existe, um pai e a mãe, e os filhos, o pai e a mãe unidos pelo matrimônio, né, indissolúvel.
E, o terceiro princípio, a tutela do direito dos pais de educar os próprios filhos, né? Isso aqui não é igual ao homeschooling necessariamente. Aqui é que os pais possam mesmo ter escolas, etc., que sejam segundo os bons princípios, né? Da lei natural e da religião, evidentemente. Então, a princípio, esses 3 princípios aqui não negociáveis são, digamos assim, os primordiais, embora não sejam os únicos, nessa questão de se considerar também um candidato apto ou digno, né? Se ele defende esse princípio, se vai contra eles, não só em parte, mas de modo geral, né? Assim, quando eu digo, né, quando eu falei aqui que o candidato tem que ser, não pode ser católico, né, pela metade, ou ter princípios bons pela metade, para ser considerado realmente bom, digno. Então, às vezes vai ter um candidato que é contra a equivalência real da união homossexual com o casamento, mas vai reconhecer a união homossexual como união estável. Então, não adianta muito. Então, vai ser contra o aborto, mas vai favorecer a contracepção ou a esterilização. Então, não, para considerar realmente bom, é preciso tudo, né? Então, a gente não deve se iludir achando que há realmente um candidato digno, apto, né, nos termos em que a gente falou, são os termos corretos e objetivos. Para essa eleição, não sei se teremos um curto nem médio prazo, né? Então, saber que a coisa propriamente não vai se resolver meramente por isso, eu insisto mais uma vez, o que a gente pode fazer sem muita ilusão, sem muita expectativa, sem grandes esperanças, e saber que há jogo de cena, que às vezes há fraude, que há isso, que há aquilo. A nossa situação votar no menos pior, se houver um menos pior. Então, eram essas considerações, né, que eu queria fazer para estabelecer esses princípios e deixar claro os princípios. Então, não ficar... O fulaninho lá falou que pecado mortal não votar no menos pior, outro falou que é pecado mortal votar, outro falou que tem que votar, que não sei o quê. Então, acho que agora os princípios ficam bem estabelecidos conforme a moral católica, né? Não sei se há dúvidas, questões. Diga. Padre, em relação aos presidenciáveis, né? Não vou entrar em coisa concreta, hein? Sem nomes. Pelo que a gente vê dentro dos candidatos, né? Tem alguns que é algo que é menos pior, né? Que ele tá bem conhecido, tá bem... E ele não é católico, né? Nesse caso, volta no menos pior mesmo? Como é que é? Então, assim, acho que tem que considerar várias coisas, por isso que essa eleição é um pouco mais complicada, né? No sentido de que eleições anteriores, praticamente você tinha 2 candidatos com chances reais, não só de pesquisa, mas com chances reais, e era uma coisa relativamente clara, né? Não só pela postura do candidato, postura pessoal do candidato, que às vezes não era grande coisa nem de um lado nem do outro, mas às vezes do partido, né? Você tinha um partido que tinha uma máquina realmente muito bem estruturada para favorecer a cultura de morte, né? Então era uma coisa relativamente mais simples, né? Evidentemente, hoje você exclui logo imediatamente esses partidos mais claramente de esquerda, que se declaram socialistas e comunistas, né? Diante disso, sobram algumas possibilidades. Alguns candidatos claramente favorecem tudo que é LGBT, aborto, começa as histórias, pessoalmente não favoreço, etc., mas se aprovarem, paciência, e assim vai.
Justamente, tem um que tem algumas posições que afirma, né, ter posições melhores, quanto realmente uma convicção profunda também não sei. E começam a entrar também outras questões, às vezes, né, de resultado mesmo político, né? Um eleito consegue governar, não consegue, vai ter apoio no parlamento, não vai, isso é bom, isso é ruim. Então, outras coisas vão entrando também, né? É por isso que às vezes a consciência é um pouco perplexa, ainda é preciso pensar um pouco melhor, né? Digamos assim, isso, né? Considerando, né, os princípios não negociáveis, pode parecer à primeira vista um pouco mais claro quem é o menos indigno, mas acho que é preciso pensar bem ainda e aprofundar as coisas, né? Estudar, porque às vezes entram também outras questões. Aí na chapa tem um que é declaradamente maçom, então começa a complicar. Espera aí, vamos numa ordem. Tinha alguém levantado a mão antes ali, depois junto com Humberto. Diga aí. Em relação a isso, justamente da complexidade de se determinar, bom, o candidato bom não tem, o menos indigno, qual a possibilidade, no caso, qual o grau de possibilidade de alguém poder fazer campanha para o menos indigno nesse sentido de assim, esse aqui é o menos indigno, ou bom, só tem candidato ruim, então esse aqui é o menos pior, ou não, acho que candidatos, sim, não, campanha acho que não dá para fazer, né? Porque, bom, você termina, já é um apoio formal e você não apoia tal causa, no fundo, né? Você vai apoiar tudo, então já é uma coisa que não dá para fazer. Então sai lá com adesivo, falando de tal. Então, bom, então, está lá, no princípio, está apoiando todas as ideias, né? A pessoa que está lá na rua não sabe o que você está fazendo, a pessoa que não te conhece profundamente, então é uma coisa um pouco complicada que eu acho que não se deve fazer, até porque engaja, né? Agora, outra coisa é numa conversa você explicar por que é o menos pior. Isso é uma outra coisa, explicando que é o menos pior, né? Porque se você começar a fazer campanha, você não vai lá e falar, estou fazendo campanha para você porque eu acho você o menos pior, tá? Então eu vou falar todos os seus efeitos, tudo que eu achei errado no negócio, mas também vou fazer assim. Em geral não funciona assim, né? Acho que não vão querer muito esse apoio aí também. E depois realmente é um engajamento e pode já atender bem mais a uma certa cooperação formal. Diga. Eu queria saber, por exemplo, se seria lícito um candidato, digamos, por questão de prudência, digamos que ele é digno, católico, o que for, mas para evitar ser muito ridicularizado em público ou perder popularidade, se ele poderia usar, por exemplo, de restrição mental nas propagandas políticas, porque, digamos, um candidato muito católico e digno hoje em dia, mas a sociedade brasileira já mudou muito o seu pensamento e dependendo de algumas coisas que ele defenda claramente, ele não tem chance nenhuma. Aonde que seria lícito, às vezes, sem abandonar os princípios, mas também, enfim, não escandalizar muito. Escandalizar entre aspas, né? No sentido contrário. Não, eu acho que tem que, assim, adotar o princípio que dava São Pio X, de que, sobretudo, se perguntado, né, não esconder. E em todos os atos, todas as palavras, mostrar, eu sou católico e vou à paróquia tal, não é isso. Mas nos princípios, né, claramente católicos. E, assim, porque esse Camotiano também já demonstra uma certa fraqueza, né? E depois ele não vai ser eleito também por esses princípios, então pode complicar lá na frente, entendeu? De não ter apoio político nesse sentido, né? A restrição mental é uma coisa bem específica, né? Quando a pessoa não tem direito de saber, o que não é o caso das pessoas que vão eleger, que já não tem direito de saber, sobretudo em temas mais relevantes, né?
E é uma certa obrigação do candidato também manifestar isso. Então, a restrição mental, a pessoa não tem direito de saber. Você dá uma resposta ambígua ou vaga, que a outra pessoa pode saber que a resposta é outra. Então, ela não é propriamente enganada, né? Então, assim, eu acho que a política do cupim... Vou explicar a política do cupim. Na sociedade e na igreja não serve para nada. A política do cupim é: eu vou entrar lá dentro, não vou falar quem eu sou, não vou falar meus princípios, e pouco a pouco eu vou conquistando território por dentro. Não funciona, você vai ser devorado pelo resto dos cupins. Você também falou que, enfim, é difícil pensar atualmente, porque nós temos candidatos que são difíceis, mas numa situação ideal em que houvesse um candidato digno, um menos indigno e um totalmente indigno, só que o digno não tem condições alguma de vencer, o que deve pesar mais no voto é a consequência do voto, ou seja, se eu deixar de votar no menos indigno, eu vou estar possibilitando que o indigno ganhe, ou de fato seguir a moral e votar naquele que de fato segue os pontos do seu povo? Não, porque, bom, na verdade a moral aí não está provavelmente em jogo se eu voto no menos indigno, se o digno realmente não tem chance nenhuma, né? Porque eu votar no menos indigno, apesar de ter um digno, mas que não tem chance, então vou estar fazendo o bem, né? Então a moral aí não entra propriamente em jogo e é possível fazer, né? Diga. Acho que inclusive o senhor já respondeu, mas eu gostaria de apenas ter certeza, né? O senhor falou a respeito da campanha, né? Digamos que seja identificado um candidato menos indigno, né? Não necessariamente digno, não seria bom fazer uma campanha. Mas digamos que algumas pessoas ao nosso redor escolhessem algum outro candidato mais indigno ainda em consideração de alguns princípios. Eu poderia sentar com essa pessoa e... Sim. Isso sim, mas porque, bom, numa conversa assim fica claro a sua posição. Que essa no menos indigno tem objeção com relação a isso, mas com relação ao outro, né? E em relação aos princípios. Então, não teria problema. Algo mais? Sim. Quando um candidato, independente se é antigo, ele católico, ele se baseia em algo, por exemplo, contra a questão do aborto, mas ele fala que já está vigente no Código Penal ou algo do tipo. Como que ele se posicionaria ou a gente se posicionaria contra isso? Não, aí depende, né? Se eles sou católico, sou contra o aborto, mas como está, eu aceito, aí tem um problema de princípio, né? E aí é inaceitável. Qual é o fundo dessa convicção realmente? Não compreendeu tudo, né? Agora, bom, já está aprovado, acho que a posição do candidato católico seria tentar mudar isso. Claro que é meio impossível, né? Mas tenta fazer alguma coisa. Tem alguns projetos nesse sentido que de vez em quando aparecem, né? Mas, bom, então esse candidato católico, se ele admite essas possibilidades, talvez ele seja menos pior em relação ao outro, né? Mas isso também não vai ser digno, honrado. Ou se ele se diz, vamos deixar assim mesmo e não vamos lutar, nem tentar, nem fazer nada. Aí também não tem, não tem condição, não é razoável. Deixa eu só ali atrás. Diga. Afinal, posso anular meu voto? Não, bom, justamente, é livre diante do menos pior. Alguns maiores dizem que é obrigado, outros não. Então existe liberdade. Até que ponto eu posso até que ponto pesa as pessoas que cercam um candidato, por exemplo, liberais, maçons, não, tem que levar em consideração, porque digo quem anda, eu te direi quem é. Sendo com as pessoas que têm mais ou menos as mesmas ideias suas. Claro que na política tudo é possível, né? Que também já mostra que falta princípios aí.
Então tem que levar relativamente em consideração, né? Claro que assim, às vezes diz, é maçom. No fundo, todo mundo tem princípio maçons, né? Hoje. Mas claro que essa pessoa é declaradamente, né, maçom, então, às vezes tem um peso um pouco maior. Então tem que levar em consideração, sim. É importante. Acabou?